Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou o líder do time de onboarding aqui na Jetmob e hoje estarei acompanhando vocês nesse treinamento. Quando a gente fala especificamente do cadastro de unidades, a gente vai centralizar todos esses registros aqui na aba de imóveis dentro do sistema. Dentro da aba de imóveis, é importante entender que eu posso realizar o cadastro de um novo imóvel, posso também realizar edições em massa dentro dos imóveis e também posso exportar as informações dessas unidades já cadastradas. Dentro do módulo de imóveis, a gente tem aqui na esquerda uma seção de filtros, que podem facilitar muito você a encontrar a unidade desejada. Então aqui dentro a gente consegue buscar pela origem, ou seja, se eu tenho alguma integração que traga imóveis para dentro do sistema, como a Oracle, DWV e Studio 360, eu consigo buscar os imóveis que estão sendo recebidos dessas plataformas, ou até mesmo aplicar alguns filtros relacionados a tipo de imóvel, valores, dormitórios e até mesmo localização. Tá? Aplicando esses filtros, o sistema ele vai trazer as unidades que se encaixam no que está sendo pesquisado e dentro dessa pesquisa vocês conseguem até mesmo realizar edições em massa. Como que eu consigo fazer isso? Basta que eu selecione as unidades individualmente ou até mesmo de forma geral através do botão selecionar, clique em ações e eu posso clicar em editar para que eu possa já aplicar algumas alterações dentro desses imóveis de forma única. Então eu não preciso fazer isso em todos os imóveis, faço de uma vez só. Referente à seção de ações, a gente ainda tem mais algumas opções bem importantes, como por exemplo enviar para portais, imprimir, retirar chaves e exportar. Essa exportação, no momento que você seleciona os imóveis desejados, ela gera para você uma planilha com todas as informações cadastradas dessas unidades. Então, para que você tenha um controle pessoal ou até mesmo possa exportar essas informações para alguma outra plataforma, você consegue fazer isso por aqui. Dentro do módulo de imóveis, a gente ainda tem a possibilidade de visualizar os imóveis de acordo com a localização geográfica deles. Basta clicar nesse botão e a partir daqui o sistema vai exibir até 1000 unidades em simultâneo dentro de uma certa localidade. Caso você tenha mais de 1000 unidades ativas dentro do sistema, basta aplicar alguns filtros para reduzir o número de imóveis e a partir disso você já vai conseguir visualizar essas unidades de forma geográfica. Então aqui eu teria 314 unidades e eu conseguiria fazer a distinção dela de acordo com bairros, por exemplo. Para cadastrar uma nova unidade, basta clicar no botão Novo Imóvel e a partir daqui a gente vai ter um fluxo de informações que a gente vai preenchendo ao longo desse cadastro para que no final o sistema ele permita esse registro. Dentro desse fluxo de informações, eu vou trazer algumas informações importantes sobre a unidade, como por exemplo, o tipo de imóvel, o código dele, que pode ser editado de acordo com a vontade de vocês, finalidade e também disponibilidade do imóvel. Entendendo se eu já tenho um imóvel antigo que está indisponível hoje para negociações, eu posso cadastrá-lo dentro do sistema sem problemas. Clicando em próximo, eu vou ter algumas configurações de localização e aqui eu já posso fazer o vínculo da unidade com o condomínio. Entendendo que eu consigo fazer a vinculação com o empreendimento principal e depois disso eu já consigo trazer a diferenciação de subcondomínios também. Então eu consigo ter essa distinção de subdivisões dentro do empreendimento para que a minha unidade ela fique bem localizada de acordo com o que realmente acontece nesse empreendimento. Quando eu faço a vinculação da unidade com algum empreendimento, automaticamente o endereço dela já fica preenchido conforme o endereço do empreendimento. Caso eu deseje editar essa localização, eu preciso fazer isso dentro do condomínio ou cadastrar um novo subcondomínio para fazer essa distinção. A informação de complemento vai ser obrigatória principalmente quando eu estiver vinculado a minha unidade a um empreendimento vertical, porque o empreendimento vertical ele vai ter diversas unidades, então eu poderia ter o apartamento 101, mas o próximo cadastro seria o apartamento 102, que vai utilizar o mesmo endereço, pois está no mesmo empreendimento, e a diferenciação virá através do campo de complemento. Ponto de referência, andares são informações complementares, não são obrigatórias, caso seja necessário vocês podem preencher. Referente à localização no mapa, aqui a gente tem uma ferramenta bem interessante caso você deseje exibir a localização exata dos imóveis dentro do site. O sistema ele vai gerar no site de vocês um mapa geográfico onde vai indicar um ponto fixo aplicando a localização exata daquela unidade. Se eu marco que a localização no meu mapa vai ser aproximada, o mapa geral dessas unidades ele não vai deixar de funcionar, mas dentro de cada unidade no site de vocês, o cliente ainda consegue entender a localização aproximada do imóvel. Caso eu deseje não exibir esse imóvel no meu mapa, eu posso clicar em não mostrar e a partir de agora a unidade não está mais disponível no mapa de vocês.
Clicando em próximo, a gente passa para a configuração de valores. Quando a gente fala de valores, a gente vai ter a configuração do valor de venda, possível valor de locação, valor de condomínio, seguro incêndio e outras informações não obrigatórias. Nessa aba, as únicas informações são referentes ao valor de venda e locação e também financiável, sim, não ou se é um imóvel Minha Casa Minha Vida. Então, o restante dessas informações podem ser preenchidas, mas não são obrigatórias nesse cadastro. Um pouco mais abaixo a gente tem a personalização da permuta, então se o imóvel que vocês estão agenciando, ele aceita permutas, eu consigo cadastrá-las dentro desse imóvel, e essas permutas elas são exibidas também no site para que o cliente entenda quais imóveis aceitam ou não aceitam permuta aqui dentro. Então o bem ele pode ser um imóvel ou móvel, e eu também posso trazer o tipo, assim como valores aceitos, mínimos e máximos. Quando eu passo para a próxima etapa, a gente vem para a parte de visibilidade. E aqui a gente tem uma distinção no formato de visualização no mapa. Visibilidade está se referindo a quais informações do endereço serão disponibilizadas naquele cadastro. Então, se eu tenho todas as informações registradas dentro do sistema, eu posso mostrar todas elas. Mas se por uma questão de sigilo ou até mesmo de privacidade do cliente de vocês querem mostrar somente as informações até o bairro, eu consigo fazer essa inclusão. Então, todas as informações acima, incluindo o bairro, seriam bairro, cidade e estado. A partir dessa configuração, eu tenho total segurança de que, no meu site, nessa unidade, não estarão sendo exibidas informações além do que eu cadastrei, então o número do apartamento, o número da unidade, o nome da rua não estarão sendo exibidos para outras pessoas. Referente a valores, eu consigo disponibilizar o que estará visível dentro do site de vocês. Então, se eu tenho o valor de IPTU cadastrado, mas eu não quero mostrar, eu deixo ele como invisível. Se eu quero exibir esse valor, eu posso marcar como visível para que no site o cliente que acessar esse cadastro possa visualizar esses valores de forma completa. Próxima etapa seria dados não visíveis ao site, e aqui a gente entra numa lógica do sistema. Para cadastrar uma unidade, eu tenho sempre que informar o proprietário. Esse proprietário ele é cadastrado como pessoa dentro do sistema. Então aqui eu consigo selecionar o cadastro que eu já fiz e vincular quem é o proprietário desse imóvel. Esse campo de proprietário ele vai funcionar da mesma forma também para imóveis que não sejam de terceiros. Então se eu tenho um lançamento que está se aproximando, eu tenho que cadastrar a construtora ou a incorporadora aqui para que eu possa vincular ela como proprietária naquele momento. Referente à opção de enviar e-mail de atualização, o sistema ele traz uma automação onde envia para o locador onde o imóvel dele está sendo anunciado e sobre quais valores. Aqui a gente já tem a possibilidade de configurar o período dessa atualização, então se eu quero atualizar o meu proprietário a cada 30 dias eu consigo fazer isso, 30 dias o sistema envia uma nova atualização para o e-mail dele. No campo de agenciador, eu trago o usuário que captou a unidade, e no campo de responsável, eu trago o usuário que está encarregado da atualização e também da manutenção desse cadastro dentro do sistema. Na grande maioria dos casos será a mesma pessoa, mas caso o captador tenha se desvinculado da imobiliária e o cadastro ainda esteja aqui, eu posso cadastrar um novo responsável para aquela unidade. Referente a honorários, aqui eu consigo configurar os honorários de venda, locação ou até mesmo temporada dessa unidade, e o restante das informações estarão disponíveis para que vocês possam complementar esse cadastro. Aqui a gente vai ter algumas observações internas desse imóvel para que você consiga também registrar algumas informações um pouquinho mais privadas referente talvez à negociação com o proprietário. Então aqui a gente consegue trazer essas informações e quando a gente passa para as próximas etapas a gente tem a vinculação de chaves e logo em seguida os documentos anexados. O gerenciamento de chaves permite que você tenha ciência de quais chaves foram retiradas, quais estão em atraso e também quais estão disponíveis para que você possa retirar. Então aqui é como se fosse a organização de uma vitrine virtual, onde você tem a ciência de quais chaves e quais unidades podem ser retiradas ou até mesmo visitadas naquele momento. Caso você seja o gestor dessa parte, você consegue identificar também quem está em atraso na devolução de chaves retiradas. Um pouquinho mais abaixo a gente tem a definição dos documentos, onde eu consigo anexar documentos importantes sobre essa unidade, como plantas, outras informações, e deixar registrado dentro da minha base para que futuramente eu possa revisitar esses documentos sempre que necessário. Referente a mídias, a gente tem o formato de imagens, plantas, Tour 360 e também vídeos que podem ser incluídos nesse cadastro. A única obrigatoriedade referente a vídeos é que ele esteja publicado dentro do YouTube
para que o site de vocês faça apenas a reprodução do vídeo, evitando uma perca de desempenho no site como um todo. Prosseguindo para a próxima parte, a gente tem a questão da infraestrutura do condomínio, onde eu consigo editar e incluir algumas comodidades ou até mesmo infraestruturas que eu esqueci de cadastrar no condomínio, mas estão presentes naquela unidade. Em próximo, eu vou ter a questão das comodidades específicas deste imóvel. Então a gente para de falar um pouco sobre o empreendimento e começa a falar sobre as especificações deste imóvel. Então aqui eu preencho as comodidades que estão presentes nessa unidade e depois que eu concluir eu já posso passar para a próxima etapa. Mas é importante que você faça isso apenas depois que todas as comodidades estiverem de fato marcadas. Quando a gente passa para a próxima etapa, a gente já começa a falar sobre as características, que são diferentes de comodidades. As características são informações gerais sobre o imóvel, como por exemplo, o número de cômodos, dormitórios, banheiros, vagas de garagem e a situação do imóvel, relacionada à construção, planta, se ele é um imóvel novo ou até mesmo um imóvel usado. Então aqui a gente vai ter algumas informações obrigatórias, outras que não são obrigatórias, mas que todas elas complementam para que o cadastro no site de vocês fique ainda mais completo e atrativo para os clientes também. Dentro dessa aba de características, a gente vai ter uma informação que não é obrigatória, mas que é muito importante, que é a vinculação de etiquetas. Etiquetas dentro do sistema são filtros personalizados que eu posso aplicar em imóveis, pessoas, empreendimentos e que facilitam a possibilidade de encontrar essa unidade ou esse cadastro dentro do meu sistema. Então aqui eu posso cadastrar um apartamento 2 dormitórios com uma etiqueta e eu busco pela etiqueta futuramente quando eu precisar entender todas as unidades que estão vinculadas com essa etiqueta. Um pouco mais abaixo a gente tem algumas informações gerais sobre esse cadastro de imóvel, então tipo de piso, área construída, que é algo importante e obrigatório se a gente for realizar o anúncio dessa unidade no portal. Então eu preciso informar a área total, a área útil desse imóvel. E mais abaixo, título no site e portais e também o descritivo dessa unidade. Então essa parte de título e descritivo vocês conseguem personalizar para que os anúncios de vocês, sejam em sites, sejam em portais, fiquem o mais completos e atrativos possíveis. Referente à descrição dos imóveis, é importante frisar que a gente tem um facilitador muito grande, que seria a geração de descrições por inteligência artificial. Aqui a gente traz para vocês a possibilidade de personalizar um texto e evitar perder muito tempo gerando ou talvez até criando uma descrição de forma... Aqui a gente consegue fornecer para vocês a possibilidade de perder menos tempo trazendo descrições manuais. Então aqui eu consigo definir o tamanho que eu desejo aplicar nesse texto. Então eu consigo trazer o tamanho do texto, consigo trazer dados que devem estar nessa descrição e até mesmo o estilo da escrita, se eu desejo trazer um olhar mais publicitário, objetivo, informal, formal e, claro, utilizar ou não emojis, principalmente para textos um pouco mais informais. Se eu preciso incluir alguma informação que ainda não está disponível nesse cadastro, eu posso incluir neste campo personalizado para que a IA inclua essas informações dentro da descrição que ela vai gerar. Então, agora que eu concluí as configurações do meu texto, eu posso clicar em gerar descrição e a partir daqui, a própria ferramenta ela vai disponibilizar para a gente uma descrição pronta. Caso eu não concorde com algumas informações, eu posso fazer a edição, ou até mesmo se eu precisar gerar uma nova descrição por algum motivo, eu consigo fazer isso de forma automática também. Então, mesmo que a IA gere essa descrição, eu ainda consigo fazer edições caso eu julgue necessário. Clico aqui em salvar, descrição feita, título feito. A gente tem algumas outras configurações voltadas para SEO, como personalização do título da página e também da descrição da página desse imóvel. Quando eu passo para a próxima etapa, a gente vem para a última parte desse cadastro, que é referente a portais e sites. Aqui eu consigo fazer a definição de onde essa unidade vai ser anunciada, sejam em sites como o da Jetmob ou até mesmo em portais, e como que elas vão ser exibidas. Então, se eu preciso anunciar essa unidade no grupo LX e eu já tenho um plano contratado, eu consigo acionar esse portal e definir qual nível de destaque esse imóvel vai ter. Se vai ser um anúncio comum, se vai ter destaque, super destaque ou também qualquer outro tipo diferente de destaque, a gente consegue selecionar por aqui. Informei para o sistema onde que eu preciso que essa unidade seja anunciada e como ela deve ser anunciada em cada portal, eu clico para a próxima etapa, que seria a etapa de aprovação do imóvel. Entendendo que eu, como administrador, tenho a permissão para aprovar imóveis, eu já posso fazer esse cadastro e já deixar esse imóvel aprovado. Se você, como usuário, não tem a permissão de aprovar unidades, esse campo de aprovação de imóvel não vai aparecer. Então vai ser necessário que o seu gestor ou o responsável pela aprovação dessas unidades faça esse procedimento após o seu cadastro.
Concluindo essas informações, basta clicar em salvar e a partir daqui eu tenho uma nova unidade cadastrada. Dentro dessa unidade eu já consigo visualizar algumas opções, como por exemplo, atualizar informações gerais como valores, se a unidade ainda está disponível, editar essa unidade caso eu precise complementar ou alterar alguma informação, duplicar a unidade para que eu possa pegar as principais informações desse cadastro e já levar para outra unidade, muito utilizada em caso de imóveis que sejam muito semelhantes na planta, excluir a unidade caso esse registro aqui não faça sentido ou foi um teste que vocês fizeram dentro do sistema, imprimir para que eu possa ter acesso às fichas desse imóvel, fichas padrões geradas pelo sistema que a gente consegue disponibilizar para vocês, compartilhar esse imóvel através de WhatsApp ou até mesmo de link direto e ver no site para que eu possa visualizar como esse imóvel está sendo anunciado no site Jetmob de vocês. Referente ao histórico, essa opção vai ficar disponível para que eu possa entender todas as alterações feitas dentro dessa unidade e quem realizou essas alterações. Sobre os imóveis, aqui a gente ainda vai ter o registro de informações geral, então eu consigo visualizar todas as informações que foram cadastradas. Dependendo da configuração dos meus grupos de permissão, somente o usuário que for responsável por esse imóvel conseguirá visualizar todas as informações. Para o restante dos usuários, é comum que eles visualizem somente as informações públicas dessa unidade. Referente a notas, a gente tem a possibilidade de adicionar notas que ficam registradas no cadastro desse imóvel e sempre que eu precisar visitar alguma movimentação ou até mesmo verificar um registro feito, eu consigo verificar o histórico dessas notas para identificar essas informações. Sobre esse assunto, por hoje era isso. Porém, a gente tem outros conteúdos que podem ser interessantes para você e, além disso, claro, a gente tem a nossa equipe de atendimento pronta dentro do chat do sistema para atender e também lhe enviar esses conteúdos. Agradeço muito a atenção de todos, conte conosco e bons negócios!